Professor te esperando. Jesus amado. A gente filha é outra coisa, a gente filha é outra coisa. Não, não. Dá poder para esse tipo de gente, dá. Do YouTube, tá? Vamos lá, então. Já está gravando? Já sim, senhor. Pode tocar a ficha. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, das grandezas fundamentais que envolvem a compreensão do estudo dos gases. Começando, então, só fazendo uma rápida relação, porque isso aqui é assim, gente. No ensino médio, tudo isso aqui deveria ter muito bem visto, deveria ser bem compreendido, só que a gente sabe que muitos acabam saindo do ensino médio com uma formação bem precária. Eu sei, experiência de praticamente aí 15 anos de sala de aula, trabalhando desde nono ano até pós-graduação, então eu conheço bem a realidade. O pessoal sai do ensino médio e realmente às vezes não sabe fazer uma conversão de unidade de medida, não sabe, tá? Isso acontece muito. Culpa do aluno? Um pouco. Culpa do professor? Um pouco. Nenhum dos dois é culpado? Nenhum. Então, é uma série de fatores. Bom, mas vamos lá. Quando eu falo, então, da unidade de medida para volume, das unidades de medidas, nós falamos aqui, por exemplo, metros cúbicos, que é sistema internacional, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro, ml. E aqui tem todas as relações, as equivalências, ok? Para que possamos fazer as devidas conversões de unidade de medida. Então, nós temos que procurar as suas equivalências. Um metro cúbico tem 1000 litros. Um decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E aí vai. Então, essas conversões e essas relações e equivalências devem ser muito bem compreendidas por vocês. Na eventualidade de você não lembrar, busca a tabela. Unidade de medida para grandeza pressão. Aqui nós já trabalhamos, envolvia o quê? Envolvia a atmosfera, ATM, e milímetros de mercúrio. Aonde nós fizemos alguns cálculos que um ATM equivalia a 760 milímetros de mercúrio. Aqui nessa tabela não tem a relação, mas está aí agora então a relação para vocês. Aqui nós temos outras unidades medidas, por exemplo, Pascal. Pascal é sistema internacional. Nós vimos a semana passada, ou retrasada, que pressão é uma relação de força por área. Força sendo dada em newtons. Área em metros quadrados. Newtons por metro quadrado é o referido Pascal. Uma relação que nós temos que também ter em mente é da ATM com Pascal, que é sistema internacional. Então, uma atmosfera tem 101.325 Pascal. Hoje fala-se em 10⁵ Pascal, arredondou-se. Ok? 10⁵, mesma coisa que 100.000, e aqui é 101.325. Então, essas são as relações mais empregadas. Temos outras unidades de medida, como libra por polegada quadrada, que é o PSI, a equivalência com o quilopascal. Bar, um bar tem praticamente 100.000 pascal. Opa, olha só, presta atenção. Um bar equivale a 100.000 pascal. Mas 101.325 pascal é um ATM, o que faz com que um bar seja praticamente igual a um ATM. Bar e ATM praticamente, então, se equivalem numericamente. Temperatura, outra grandeza muito importante, uma grandeza fundamental no estudo dos gases. Aqui nós vamos trabalhar mais com essas duas escalas aqui. Tá? Que é a Kelvin, que é sistema internacional, e a Celsius, que é usada na maioria dos países. Kelvin é uma escala mais utilizada academicamente e de forma de
utilizar mais em cálculos, em equações matemáticas, em desenvolvimentos teóricos. A relação que nós vamos mais utilizar aqui é justamente essa aqui, ó. Temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. Mia. Lembrando que nos cálculos que nós vamos fazer, a temperatura deve estar na escala Kelvin. Então, você vai ter que fazer as conversões sempre de Celsius para Kelvin, tá certo? Vamos em frente. Aqui é só um conceito de um gás que nós vamos trabalhar. Nós só vamos trabalhar com o nosso estudo com gases ideais. Gases ideais são gases que nós tornamos a compreensão dele muito mais... Jaqueline. Tornamos a compreensão dele muito mais fácil dentro do nosso estudo, tá? Como é que seria um estudo, um gás ideal? E o contrário de um gás ideal, o que que é? É um gás real. Nós temos os gases ideais e os gases reais. Gases ideais, a compreensão deles torna-se muito mais simples, porque eu tiro uma série de variáveis do estudo deles. Agora, na situação prática, por exemplo, um engenheiro vai trabalhou em cima da construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Pô, ele vai trabalhar ali, ele vai ter que trabalhar com gás ideal ou com gás real, todos os seus cálculos, desenvolvimentos e possibilidades. O que vocês acham? Sim, real, porque realmente o que vai... Não é chute não, Alberto, é verdade, porque tu tem uma situação real, o gasoduto vai transportar gás real, na prática. Então, tu não pode trabalhar com algo que seja ideal. Por quê? Porque daí tu vai ter uma série de variáveis que tu vai desprezar e que provavelmente vão gerar problemas. Então, tu tem que trabalhar com gases reais. Só que aí isso tudo é pesado. Aí envolve realmente mecânica dos fluidos, o pessoal que faz engenharia mecânica, mas engenharia mecânica, mecânica dos fluidos. Você tem mecânica dos fluidos na grade? Quem está mais para frente aí do curso? Tem mecânica dos fluidos? Acho que não, né? Que se não me engano, não. Solo, Não, sim. acho que não tem. Acho que não tem. Mas a engenharia mecânica tem mecânica dos fluidos. É uma disciplina que é de rachar, pessoal. Quando eu estava na graduação e conheci a galera da mecânica, o pessoal tremia quando falava nessa disciplina. Você viu, o pessoal vai tremer em solos. Solos? Mecânica dos solos é de rachar também. É puxado? Bah. É puxado. Beleza, vamos em frente. Então, qual é o conceito de um gás ideal? Um gás ideal, o perfeito, é um modelo idealizado para o comportamento de um gás. É um gás teórico, composto de um conjunto de partículas pontuais, muito pequenas, e que move-se aleatoriamente, sem direção, sem sentido, ou em todas as direções, em todos os sentidos, aliás, melhor. E não interagindo. Essas partículas não sofrem interação de umas. Beleza? Vamos em frente? Dentro da compreensão do estudo do gás, então, alguns cientistas se destacam nesses estudos, sendo que as suas descobertas acabaram levando o nome de algumas leis, e essas leis têm os seus próprios nomes. A primeira lei é a lei de Boyle e Mariotti. São dois cientistas, Boyle e Mariotti. É uma lei que trabalha com a transformação dos gases a temperatura constante. Então, tu vai variar a pressão em função do volume. Nós temos ainda a lei de Gay-Lussac, tá? Aonde ele vai trabalhar nas transformações a pressão constante. Então, vai alterar a temperatura e ver o que acontece com o volume. Nós temos ainda a lei de Charles, onde trabalha com transformações a volume constante. Então, ele vai alterar a temperatura para ver, perceber, monitorar o que acontece com a pressão. E aqui são os tratados matemáticos, as equações matemáticas, as equações
algébricas de cada uma das 3 leis. Mas vamos falar especificamente de cada uma delas. Lei de Boyle-Mariotte, lei das transformações a temperatura constante. Temperatura não muda aqui, não muda a temperatura na minha transformação gasosa. Nós estamos agora falando em transformações gasosas. E nas transformações gasosas que nós vimos lá em cima, cada uma recebia um nome específico que está em amarelo. Isotérmica, transformações que acontecem a temperatura constante. Isobárica, transformações que acontecem a pressão constante. Isovolumétrica, isométrica, isocórica, transformações que acontecem a volume constante. Por que transformações? Porque eu mudo algo para ver o que acontece no outro fator. Altero o volume para ver o que acontece na temperatura, ou altero a temperatura para ver o que acontece no volume. Altero a temperatura para ver o que acontece na pressão. E é assim que acontece. Vamos lá, então temos aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui pendurado. Não. Não tem ninguém. Lei de Boyle-Mariotte são transformações que acontecem a temperatura constante. Se ocorrem a temperatura constante, eu chamo de transformações do tipo isotérmica. Beleza, então aqui eu tenho transformações isotérmicas. Nas transformações isotérmicas, eu vou alterar a pressão do gás e estudar o comportamento do volume por ele ocupado. Temos aqui um pequeno exemplo, uma figura aqui, tá? Que tenta nos explicar este tipo de comportamento, esse tipo de transformação isotérmica. Temos estado inicial e estado final, estado 1 e estado 2, aonde daqui para lá nós temos justamente a transformação. O que eu percebo aqui? Então, dentro do meu recipiente eu tenho o gás, aqui eu tenho um êmbolo móvel, em cima eu tenho um pezinho, esse peso vai fazer uma força sobre o êmbolo, que tem uma certa área, força por área vai resultar numa pressão. Então, esse sistema sofre uma pressão desse êmbolo. Beleza. Olha o que nós temos aqui, no sistema final, dois pesos. Sendo 2 pesos, aumenta a força-peso, mantendo a área. A área aqui é a mesma. Portanto, esse aumento de força vai implicar a alteração de uma outra grandeza. Qual será a outra grandeza, por gentileza? Volume? É. Mas aqui, nessa fórmula aqui, me leva a outra, né? Tá certo, a fórmula me leva a outra. Na fórmula pressão. Isso, pressão, aumento de pressão. Ao descer, alterou a variável de estado, isso que o Luan falou, volume. E o volume aumentou ou diminuiu com o aumento da pressão? Diminuiu. Diminuiu. Então, eu posso dizer que com o aumento da pressão, houve uma diminuição do volume. E é o que foi constatado experimentalmente. Coluna da pressão. Pressão, volume, ou seja, o produto dessas grandezas, estava o mesmo.
Deu uma travada agora, Luciano. Depois que tu falasse ali aumento da pressão, diminui o volume. Eu acho que ele caiu, gente. Não, acho que a internet dele deve ter caído porque ele não tá mais na sala, né? Verdade, porque nem tá mais aqui no dos participantes. Vou parar essa gravação para ele abrir outra sala.